2. Crie uma falsa sensação de segurança. Aborde de forma indireta. Se for muito direto desde o início, corre o risco de despertar uma resistência que jamais será superada. No começo, não deve haver nada de insinuante em sua maneira de agir. A solução é começar de forma gradual e indireta, para que o alvo passe a perceber você aos poucos. Permeie os contornos da vida do seu alvo. Aproxime-se por meio de uma terceira pessoa, ou construa uma relação aparentemente neutra, avançando pouco a pouco de amigos a algo mais. Programe um encontro casual, como se você e o alvo estivessem destinados a se conhecer. Nada é mais sedutor do que a sensação de que o destino está agindo. Encoraje o alvo a se sentir seguro e relaxado, e então haja. Texto principal: De amante a amigo, de amigo a amante. Anne-Marie Louis d'Orléans, Duquesa de Montpensier. Conhecida na França do século XVII como La Grande Mademoiselle, nunca conheceu o amor em sua vida. Sua mãe morreu quando ela era jovem. Seu pai se casou de novo e a ignorou. Ela vinha de uma das famílias mais ilustres da Europa. Seu avô era o rei Henrique IV. O futuro rei Luís XIV era seu primo. Quando era jovem, foram-lhe arranjados casamentos com o rei viúvo da Espanha, filho do Sacro Imperador Romano, e até com o próprio primo Luís, entre muitos outros. Mas todos esses arranjos foram feitos por motivos políticos, ou por causa da enorme fortuna de sua família. Ninguém se preocupou em cortejá-la de verdade. Ela raramente sequer via seus pretendentes. Para piorar, a grande Mademoiselle era uma idealista que acreditava nos valores antigos do cavalheirismo: coragem, honestidade, virtude. Detestava os intrigantes cujos motivos para cortejar eram no mínimo duvidosos. Em quem poderia confiar? Um a um, encontrou motivos para rejeitá-los. Parecia destinada a permanecer solteira para sempre. Em abril de 1669, a grande Mademoiselle, então com 42 anos, conheceu um dos homens mais notáveis da corte, o Marquês Antonin Peguilin, mais tarde conhecido como Duque de Lauzun. Favorito de Luís XIV, o Marquês, de 36 anos, era um bravo soldado e possuía uma língua ferina. Era também um incorrigível Dom Juan. Embora fosse baixo e de forma alguma bonito, suas maneiras desinibidas e seus feitos militares o tornavam irresistível às mulheres. A grande Mademoiselle já o havia notado alguns anos antes, admirando sua elegância e coragem. Mas só agora, em 1669, ela teve uma conversa de verdade com ele. Breve, e apesar de saber de sua fama de conquistador, achou-o encantador. Poucos dias depois, encontraram-se de novo. Dessa vez, a conversa foi mais longa, e Lauzun mostrou-se mais inteligente do que ela imaginara. Falaram sobre o dramaturgo Corneille, sobre heroísmo e outros temas elevados. A partir daí, os encontros tornaram-se mais frequentes. Tornaram-se amigos. Anne-Marie registrou em seu diário que as conversas com Lauzun eram o ponto alto de seus dias. Quando ele não estava na corte, sentia falta de sua presença. Certamente os encontros eram frequentes demais para serem acidentais do lado dele, mas ele sempre parecia surpreso ao vê-la. Ao mesmo tempo, ela escrevia sentir-se inquieta. Sentimentos estranhos tomavam conta dela, sem que soubesse por quê. Texto lateral. Muitas mulheres adoram o inatingível. O excesso de zelo gera repulsa. Portanto, haja com reserva. Não se mostre demasiado confiante de que a conquista é sua. Não insista demais. Não pareça ter certeza de que a conquistou. Insinue o desejo sob o disfarce de amizade. Vi mulheres teimosíssimas cederem diante dessa tática. A de deixar de ser apenas um conhecido para se tornar alguém mais próximo. Ovídio, A Arte de Amar. Tradução de Peter Green. Nas ruas, não deixo de cumprimentá-la, mas nunca me aproximo. Mantenho sempre a distância. Os encontros que acontecem, por assim dizer, por acaso, são claramente notados por ela. Ela começa a perceber que, em seu horizonte, surgiu uma nova presença, que aos poucos vai tomando conta de seus pensamentos, sem que ela desconfie do que está por trás disso tudo. Antes de começar a agir, preciso preparar o terreno. Texto principal: De amigo a amante. Continuação. O tempo passou, e a grande Mademoiselle iria deixar Paris por 1 ou 2 semanas. Foi então que Lauzun se aproximou dela, sem aviso, e fez um apelo emocional.
Pediu para ser seu confidente, o grande amigo que a ajudaria em tudo o que precisasse durante sua ausência. Suas palavras eram poéticas e cheias de cavalheirismo. Mas o que ele realmente queria dizer? Em seu diário, Anne-Marie finalmente confrontou os sentimentos que a perturbavam desde a primeira conversa entre os dois. Disse a mim mesma: isso não é devaneio sem sentido. Deve haver um motivo para tudo isso. E eu não conseguia imaginar quem fosse. Depois de me atormentar por dias, percebi que era o Senhor de Lauzun quem eu amava. Foi ele quem, de alguma forma, entrou no meu coração e o conquistou. Agora que reconheci o que sentia, a grande mademoiselle passou a ser mais direta. Se Lauzun seria seu confidente, poderia falar com ele sobre casamento, sobre os arranjos que ainda lhe eram propostos. Talvez o assunto o encorajasse a revelar o que sentia. Talvez ele finalmente se mostrasse ciumento. Mas Lauzun não parecia entender as insinuações. Ao invés disso, perguntou por que ela pensava em casamento. Afinal, ela parecia tão feliz assim. E quem, além disso, seria digno dela? Os dias se transformaram em semanas. Ele não falava de si mesmo, e, de certa forma, ela o compreendia. Havia diferenças de posição social e de idade. Meses depois, a esposa do irmão do rei faleceu, e Luís XIV sugeriu à grande mademoiselle que se casasse com o cunhado, substituindo a falecida. Anne-Marie sentiu repulsa. Era evidente que o rei queria se apoderar de sua fortuna. Pediu então a opinião de Lauzun. Como súditos do rei, ele respondeu. Ambos deviam cumprir a vontade real. A resposta não a agradou, e, para piorar, ele passou a evitar visitá-la, como se a amizade entre os dois já não fosse mais adequada. Foi o golpe final. A grande mademoiselle foi até o rei e disse que não se casaria com seu irmão, e ponto final. Então, Anne-Marie encontrou-se com Lauzun e lhe disse que escreveria em um papel o nome do homem com quem sempre quisera se casar. Ele colocou o papel debaixo do travesseiro e leu no dia seguinte. Estava escrito: é você. Ao vê-la na noite seguinte, Lauzun disse que ela devia estar brincando. Ela insistiu que falava sério. Ele pareceu chocado, surpreso, mas não tanto quanto a corte. Semanas depois, quando o noivado foi anunciado, entre esse Dom Juan de origem humilde e a mulher mais rica e nobre da França, conhecida tanto por sua virtude quanto por sua firmeza de caráter. Interpretação: o Duque de Lauzun foi um dos maiores conquistadores da história, e sua lenta e calculada conquista da grande mademoiselle foi sua obra-prima. Seu método era simples: a indireção. Ao perceber que ela se interessava por ele naquele primeiro encontro, decidiu conquistá-la aos poucos, começando pela amizade. Texto lateral. Primeiro, crie uma convivência e mergulhe no seu mundo. Soren Kierkegaard, Diário de um Seducer. Tradução de Howard V. Hong e Edna H. Hong. Mal havia falado, e já os touros, descendo de suas montanhas, iam em direção à praia, como se guiados. Assim faziam seus caminhos. A filha, Europa, era guiada por um jovem, e com ele brincavam as meninas de Tiro. Ele, que segura o cetro, o pai e senhor dos deuses, cuja mão empunha o raio flamejante, domou os touros e agitou o universo. E, disfarçado em touro, misturou-se aos outros, manso, pastando entre a relva macia e o capim tenro. A neve intacta e branca, ainda não manchada pela chuva, brilhava ao vento do sul. Os músculos de seu pescoço e as dobras profundas de sua pele reluziam. Seus chifres eram pequenos, é verdade, mas tão belos que se juraria terem sido esculpidos por um artista. Polidos e brilhantes, mais reluzentes que qualquer joia. Não havia ameaça em seu olhar. Ele parecia inteiramente sereno. A filha de Agênor, Europa, o admirava e se encantava com tanta beleza e doçura. Embora gentil, ela teve medo de tocá-lo. Aproximou-se, porém, e lhe ofereceu flores nos lábios brilhantes. O touro, feliz, o amante se alegra.